Boa noite, nobres causídicos. Vamos começar mais uma live aqui. Deixa eu olhar na minha colinha aqui para não errar. Live de número 190. Olha, 190 aulas, 190 lives aqui. Material vasto, denso, para você que quer aprender a prática da área criminal. Aqui eu vou disseminar conhecimento prático. Nada de teorias, o que fazer, né? Teorias e doutrina. Não, aqui é prático, campo de batalha. Vou trazer conhecimento para você direto do campo de batalha, dos processos, das revisões criminais, habeas corpus, apelações, casos, flagrantes, enfim, tudo que eu acompanho, eu masterizo e trago para vocês aqui direto da fonte. Tá? Eu sou advogado, se você não me conhece, meu nome é Mário Guarnieri, eu estou atuando na área criminal há 13 anos, desde que eu me formei, e eu tenho essa especialidade. E visando levar conhecimento prático a todos os advogados que pretendem começar na área criminal, que querem migrar para a área criminal por ser muito mais rentável, ou que querem, já advogam, mas não está tendo resultado, a advocacia não está andando, e quer ir além do que já está, mas já estou no criminal, aqui é o local. Eu tenho esse projeto aqui de levar conhecimento prático a todos os advogados que querem entender a prática da área criminal. Então quero te dar as boas-vindas a mais uma live número 190, tá? E alguns recados antes da gente começar a live. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora. Se você ainda não deu like, dá o like no vídeo também. Por que é importante? Para o YouTube entender que essa aula aqui é relevante e mandar para mais e mais advogados. Então, se você ainda não deu like, dá o like aí, já se inscreve no canal, compartilha também esse vídeo com o seu amigo que atua no criminal ou quer atuar e precisa entender o tema da aula de hoje. E qual é, professor, o tema da aula de hoje? Nós vamos falar sobre tráfico de drogas, mais especificadamente sobre a desclassificação. O que é isso, professor? Quando você atua no crime de tráfico de drogas, é possível que você trabalhe uma tese de desclassificação. Essa tese ela vai se encaixar quando você pretende a desclassificação do crime de tráfico para o crime de pequena quantidade para uso próprio. Aquela figura do artigo 28 da Lei de Drogas, tá? Então o artigo 28 ele traz aquele delito de menor potencial ofensivo, quando a gente é pego com pouca quantidade de droga e essa droga é voltada para o seu próprio consumo. Nós temos uma pena ínfima lá de advertência dos efeitos da droga, eventual submissão à participação de curso de cientificação acerca dos efeitos da droga, vai ter que participar de um curso, então é muito mais benéfico do que o seu cliente responder por tráfico, que prevê lá no artigo 33 da Lei de Drogas, pena de 5 a 15 anos. Então, para evitar esse tipo de problema, você pode tentar a desclassificação. E aí, hoje a aula aqui é voltada exatamente para esse objetivo, para tentar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquela figura do artigo 28 da Lei de Drogas. E como você vai fazer e tentar essa desclassificação? Exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje aqui na nossa aula, tá bom? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e deixa aí no chat o seu nome, o estado de onde você fala, se é advogado ou não, vamos fazer uma grande interação entre nós, perfeito? Então vamos lá. Desclassificação no crime de tráfico de drogas. Deixa eu mudar aqui. Acho que deu algum bug aqui, deixa eu ver. Pronto, agora sim. Aqui, certo? Certinho, vamos lá. Então, desclassificação no crime de tráfico de drogas. É uma tese bem importante que você deve tentar no processo quando você notar algumas situações. E primeira situação que você vai analisar, vamos imaginar que você foi acionada para acompanhar um flagrante ou foi contratado para atuar já na fase judicial do processo. O processo já está tramitando, o flagrante já foi, você está entrando agora para pegar o processo em andamento. O que você precisa olhar, né? Quando você pegar o processo, qual é a primeira análise que você vai fazer visando a questão da desclassificação? Qual é a primeira análise? Você vai olhar aqui para o contexto indireto da prisão. O que é isso, professor? Você vai olhar como se deu a prisão dele, aonde ele estava, o que estava fazendo, o que foi apreendido, como se deu toda a situação ali e como que isso vai funcionar. Qual que é o contexto indireto que denota ou evidencia que de fato
o seu cliente poderia estar comercializando entorpecente, ou que vai vedar que você trabalhe esse tipo de tese? Peneira, balança de precisão, dinheiro trocado, caderno com anotações, e quando ele pega em flagrante entregando droga para alguém, quando pega ali, troca de mensagens no celular evidenciando que ele pertence a uma organização e combinando, negociando compra e venda de droga. Esse contexto é muito importante que você observe ele. Porque, por exemplo, se você falar que a quantidade apreendida com ele é para consumo próprio, mas ele foi flagrado entregando e recebendo dinheiro, essa tese vai ficar absurda. É a mesma coisa de apreender droga com o seu cliente e ele na frente do juiz falar, não, essa droga não é minha. Pô, se não é sua, de quem? Se foi pega com você. Entende essa situação? Então, nesse caso, você tem que olhar esse contexto indireto para saber o que aconteceu, como se deu a prisão. E quando esse contexto indireto aqui ele está presente, por exemplo, apreendeu a droga dentro do imóvel do seu cliente. E lá, junto com a droga, foi encontrado aí petrechos para preparação, segmentação e comercialização do entorpecente, como peneira, balança de precisão, dinheiro trocado, caderno com anotação, né, mensagem no celular. Então, evidente, você que eu quero que se torne um advogado de elite. O que é um advogado de elite? É aquele advogado que olha um processo, sabe exatamente de maneira cirúrgica o que deve ser feito. O que ele vai fazer, como ele vai tocar um processo. O advogado de elite, que eu carinhosamente chamo os meus alunos da Academia Criminalista de Elite, que é a minha mentoria, os meus alunos eu chamo eles de advogado de elite. Por quê? Porque eles sabem exatamente o que fazer e quando fazer. Não ficam perdidos, eles são cirúrgicos. Se esses elementos estão presentes, é você rir da cara do juiz falando que não, quero pequena quantidade para consumo próprio. Você tem que ser preciso no que você vai fazer. Não vai ficar pedindo por pedir. Tem que ter uma razão de pedir. Você tem que justificar dentro da sua peça por que você está pedindo isso. Então você vai olhar o contexto indireto. Se você notar que foi uma prisão simples, por exemplo, pegou a droga com ele quando ele estava sentado em algum lugar lá, usando a droga dele, chegaram e prenderam ele. Esse foi o contexto. Então não tinha peneira, não tinha balança, ou seja, não tinha qualquer petrecho para preparação, segmentação, comercialização, não tinha mensagem no celular, ele não foi pego em flagrante entregando para ninguém, não tinha dinheiro trocado com ele. Então, nenhum elemento indireto evidencia que de fato ele estava comercializando esse entorpecente. Nada. Então, aí é o caso de você lutar por esse pedido e tentar a desclassificação do delito, né, de tráfico para consumo próprio. Então, primeira análise, primeiro de tudo, antes de pedir, antes de construir a tese, é olhar essa situação indireta, exatamente para entender se esse contexto indireto é favorável ou é desfavorável. E esses 6 elementos são os principais que você precisa analisar, ok? E aí, uma outra vertente importante também que você vai ter que ver, e a principal e primordial, é a quantidade de droga, né? Você não vai, por exemplo, meu cliente foi preso com 1 tonelada de droga, mas professor, lá não tinha petrecho, não tinha dinheiro trocado, caderno, não tinha nada. Vou falar que é para consumo próprio. Fui exagerado aqui em falar 1 tonelada, obviamente que não é para o seu consumo. Tem até um vídeo, né? É para o seu consumo? Vou usar o ano inteiro, né? Só que a quantidade é outro fator que você vai precisar olhar. Porque a quantidade ela tem que ser ínfima, pouca. Se a quantidade é demasiadamente elevada, descabível você falar na desclassificação. Esse fator é uma circunstância obrigatória para que você possa trabalhar essa tese da desclassificação. Se a quantidade de droga for demasiadamente exagerada, se não ficar ali com uma questão de pouca quantidade, se ela for exorbitante, aí não vai ser possível também a aplicação. Tá? Então, além do contexto indireto, o outro elemento obrigatório que você precisa observar é a quantidade de droga. Quantidade de droga ínfima, ok, para trabalhar essa tese. Quantidade de droga elevada vai vedar a essa tese defensiva. O próprio juiz vai justificar. Devido à quantidade, né, não há que se falar em pequena quantidade para consumo próprio. O próprio artigo 28 fala, né, em pequena quantidade. Então, se a quantidade ela não é pouca, ela é muita, infelizmente você não vai conseguir trabalhar essa tese. E eu trago aqui julgados do STJ para a gente fazer a leitura e conseguir entender.
Ó, quantidade de droga. A quantidade de droga apreendida é pequena, então 0,51 decigramas de crack, o que justifica a desclassificação para posse para consumo próprio, prevalecendo assim o princípio do indúbio pro réu. Olha a outra aqui, ó. A pequena quantidade de droga apreendida, 9,2 gramas de cocaína, e a ausência de elementos concretos de traficância, os elementos que eu falei no início da aula, justificam a aplicação do princípio do indúbio pro réu para desclassificar. Mas vejam que em ambas as decisões, a orientação e a posição do ministro, ali ambas as jurisprudências de relatoria da ministra Daniela Teixeira. Então, observe ali que esse posicionamento da ministra é no sentido, pouca quantidade, e também não tem qualquer indicativo de mercância, né, de comercialização, indúbio pro réu desclassifica. Então são duas condições, porque não adianta não ter petrechos e nada e a quantidade elevada, ou a quantidade é pouca, mas tem esses outros elementos presentes. O contexto indireto é desfavorável, estava ali um monte de coisas ali, que tem que ser um que de fato vai comercializar. Então são duas situações que você precisa ver se estão presentes no caso. Dois critérios obrigatórios, tá? Dois critérios. Se você, tá na lei? Não, não tá na lei. Isso aqui é uma construção prática dos casos que eu atuo, dos casos que eu tento a desclassificação para beneficiar o meu cliente, tá? Então são duas situações, duas condições obrigatórias. Faltando uma delas, né, ou o contexto indireto não sendo favorável, ou a quantidade elevada, você não vai conseguir trabalhar essa tese. Continuando. Deixa eu voltar aqui. Tá? Então são duas condições que você vai ter que observar para tentar essa questão da desclassificação. Uma outra situação também é a questão da apreensão do celular. E aqui eu vou trazer uma situação prática. A apreensão do celular do seu cliente tem dois resultados, um muito bom e um muito negativo. Aí cabe a você fazer uma análise desse contexto, do que tem no celular junto ao seu cliente, para definir o que vai ser feito. Porque nós temos a jurisprudência do STJ, o entendimento da Corte Superior é que os dados do celular não podem ser angariados, primeiro, sem observar a cadeia de custódia, e segundo, sem autorização judicial e sem autorização do dono do celular. Não pode simplesmente prender, abrir ele e ver tudo que tem lá dentro. É preciso que tem autorização judicial ou autorização do dono do celular. Se não estou prendendo nenhum nem outro, o celular não pode ser analisado. E mesmo que tenha autorização judicial, tem que observar ainda a cadeia de custódia, para ver se os elementos ali dentro do aparelho celular foram extraídos de maneira adequada, a preservar as provas, senão também você vai contestar. Mas o que acontece na prática? O que eu faço? E aí é um conhecimento direto do campo de batalha que eu vou passar para vocês. Quando há apreensão do celular, tem advogado que fala, já de plano, fala que você não concede acesso aos dados do celular, né, para que você consiga uma nulidade eventual prova angariada sem os procedimentos legais. Mas não é uma regra absoluta essa questão do celular. Não é uma regra absoluta que você sempre vai negar acesso. Por quê? Eu já tive um caso dessa ordem que eu vou narrar, que eu consegui a tese por conta dos dados do celular. Eu consegui a desclassificação por conta dos dados do celular. Mas como assim, professor? Eu vou explicar. Quando meu cliente foi preso, eu cheguei para ele, né, eu li o flagrante, ele estava com 2 cigarros no bolso e ele tinha dado um cigarro pro amigo dele, cigarro de maconha, para fumar, junto com ele. Mas ele não recebeu dinheiro em troca, nada. Eles estavam ali juntos consumindo droga. Tem um tipo penal que a pena é baixíssima para esse tipo de delito. É quando consome droga, compartilhar droga com amigo, né, sem visar lucro. E aí eu vi de fato, não tinha qualquer indício ali, qualquer elemento que apontasse o sentido que ele estava comercializando aquele entorpecente. Mas o celular dele foi apreendido. Então o que eu fiz? Chamei lá na grade para conversar com ele. Falei, olha, a situação é essa, papapá. Me fala a verdade. Você comercializa esse entorpecente? Não. Eu não vendo. Você tem certeza absoluta do que você está falando? Se você me falar algo que não condiz com a realidade, o prejudicado vai ser você. Porque eu vou numa linha defensiva e você vai atrapalhar o meu trabalho, e se atrapalhar, que você vai ficar... Eu juro por Deus, doutor. Se eu pegar o seu celular, ou o delegado, nesse exato momento, olhar tudo que tem lá, tem alguma conversa que você está vendendo droga? Ou que você está
ajudando alguém a comercializar, foto de droga, de arma, tem alguma coisa? Não, doutor, não tem nada. A pessoa pode olhar lá, não vai ter nada, nada, nada. Perfeito. Tem certeza? Posso seguir com isso? Pode seguir, doutor. O que eu fiz? Quando nós chegamos no interrogatório dele, que ele sentou na frente na mesa do delegado, ao final, primeiro eu pedi para ele falar, para explicar a situação. E aí por quê? Porque o que ele falou ali pode ter mudado o rumo da investigação e até o que a juíza vai analisar no caso lá na instrução. Iria analisar futuramente, né? Hoje o processo já encerrou. Porque desde o início ele bate o pé e fala que a droga era para o consumo dele, explica onde ele estava, por que ele estava ali. Então, ao final do interrogatório dele, eu ainda frisei: doutor, consta aí que ele concede autorização irrestrita para olhar os dados do celular dele que foi apreendido. Inclusive, nesse momento, ele vai fornecer a senha, pedir para constar no interrogatório dele. E, professor, por que você vai fazer isso? Você não tem a seu favor ali a questão de não autorizar o acesso ao celular? Por que eu fiz? Porque não ia encontrar nada. Então, a perícia que eventualmente fosse feita no celular não ia encontrar nada que evidencia que ele estava comercializando um entorpecente. E isso ia corroborar minha tese defensiva no sentido de desclassificar o delito. Então, como antes, por segurança, eu confirmei isso com ele, ele me jurou de pé junto, aí é consequência do cliente, eu concedi o acesso. E de fato, nada foi encontrado e eu utilizei de maneira reversa como fundamento para corroborar a tese defensiva de desclassificação. E eu obtive sucesso ao final. Por quê? Porque o delito foi desclassificado. E eu consegui a desclassificação exatamente por conta do celular que corroboraram a minha tese. Ora, se ele estivesse vendendo, ia ter lá dados do celular. E além do contexto indireto nada ter sido achado, nem dados do celular que evidencia que ele estava comercializando aquele entorpecente. E aí eu consegui a desclassificação exatamente por ter esse raciocínio. Então a gente tem que parar com aquela questão objetiva. É ou não? Sempre vai ficar em silêncio. Nunca vai conceder acesso aos dados do celular. Depende do caso. Depende da situação. E aí cabe a você analisar para ver se é uma situação desfavorável, você não vai, né? Não, doutor, tem um monte de coisa lá. Então você não vai chegar e falar que concede acesso aos dados do celular. Aí você que vai analisar. Então essa questão da apreensão do celular pode ser muito ruim ou pode ser uma tese favorável para você usar. Então, ó, quando que você vai conceder acesso? Você vai ratificar com o seu cliente, conversar com ele antes, você precisa ter a certeza dele de que não tem nada que vai desabonar a conduta dele, concede acesso. Agora, lá do outro, se ele falar, doutor, tá cheio de coisa lá que vai evidenciar que eu comercializo. Então você no interrogatório, pelo contrário, vai falar que não concede acesso aos dados do celular. Que não autorizou. Pede para colocar no interrogatório dele e ele vai assinar. E aí depois, se tiver autorização judicial, ok. Mas se não tiver, prova ilícita. Então é dessa maneira que você vai olhar a questão da apreensão do celular e os dados, para ver se você vai fornecer e conceder o acesso ou não. Tá? Então muita atenção nessa situação para que você não venha a errar ali na hora de atuar em favor do seu cliente. Continuando. Agora, vamos dar uma olhada, já partindo para a parte final da nossa aula, acerca da posição do STJ sobre a desclassificação. Vou trazer alguns julgados recentes relevantes para nós aqui, para entender qual é a posição do STJ com relação à desclassificação do delito. O que o STJ tem de entendimento? São jurisprudências atualizadíssimas, recentes, que você vai olhar ali, se quiser tirar um print aí, olhar, anotar, volta o vídeo depois, anota, porque são entendimentos recentes e importantes do STJ sobre esse tema de desclassificação. Olha só, eu trouxe duas jurisprudências aqui, deixa eu colocar a primeira. Então vamos lá, vamos fazer a leitura da primeira. De acordo com a jurisprudência dessa corte, para condenação por tráfico de drogas, é necessário um conjunto probatório robusto que demonstre a destinação comercial da droga, o que não foi comprovado no caso dos autos. A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos típicos de traficância, balança de precisão e outros petrechos, indicam que a substância era destinada ao consumo pessoal, conforme o princípio do indúbio pro réu. E de acordo com esse entendimento, a ministra Daniela Teixeira entendeu por bem efetuar, nesse caso, a desclassificação do delito de tráfico para consumo pessoal, inclusive usando o princípio do indúbio pro réu. Percebam que ela traz ali à tona entendimento que o conjunto probatório ele não foi robusto no sentido de demonstrar a destinação comercial da droga. Não demonstrou.
O que não foi comprovado, a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos típicos de traficância. Todos aqueles elementos que eu coloquei bem no início da aula. Então veja, não tem nenhum elemento também ali, não há outros elementos típicos de traficância, a quantidade é pouca, então aplica-se o indúbio pro réu no sentido de desclassificar o tráfico para pequena quantidade para consumo próprio. E com esse entendimento, a ministra, nesse caso, entendeu pela desclassificação. Vamos ler outro? Abaixo aqui outro entendimento, também da ministra, tá? Datas diferentes. No caso dos autos, a apreensão de 8 gramas de crack por si só não é suficiente para configurar o tráfico de drogas, especialmente diante da ausência de elementos adicionais indicativos de mercância, como balanço de precisão ou materiais para embalar a substância. Veja o contexto indireto que também é mencionado aqui pela ministra. Conforme a jurisprudência dessa corte, a pequena quantidade de droga e a ausência de outros indícios concretos de traficância justificam a aplicação do indúbio pro réu, desclassificando a conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio. Fresquinha essa jurisprudência aqui do STJ, da relatoria da ministra Daniela Teixeira, acerca da necessidade de desclassificação do tráfico para pequena quantidade para consumo próprio, e assim vai incidir aqui o artigo 28, tá? Essa é a posição do STJ. Essas são as duas jurisprudências recentes que eu coletei para a gente fazer a nossa aula. Então, só lembrando, só vamos recapitular aqui. Primeiro você vai olhar o contexto indireto, para saber se é favorável ou desfavorável. Dentro desse contexto indireto, olhar se havia peneira, balança de precisão, dinheiro trocado, caderno de anotações, flagrante. O flagrante foi efetuado ali quando o seu cliente estava entregando a droga, por mercância, né? Depois você vai analisar também a quantidade de droga apreendida, porque lembrando que a posição do STJ é que é possível desclassificar desde que a quantidade não seja elevada, né? E aqui eu coloquei 2 julgados do STJ, um fala sobre 0,51 decigramas de crack e a outra 9,2 gramas de cocaína. Então são duas situações distintas também que você precisa ver. Falamos aqui também da apreensão do celular, que pode ser utilizado em favor do seu cliente ou em desfavor dele. Aí você vai analisar para ver se concede acesso ou não, porque pode virar um trunfo para a defesa ou pode devastar ali a situação do seu cliente. E aí você vai ter que medir, vai ter que entender. E a posição da STJ acerca desse tema de desclassificação. Beleza? Pessoal, hoje a aula um pouco mais curta, tá? Porque eu quis ser bem didático e rápido. Não vou ficar aqui 40 minutos, uma aula maçante. Gosto sempre de fazer enxuta e direto ao ponto, né? Transmitindo o conhecimento necessário, prático, para que você possa entender e atuar com segurança no criminal, além de obter bons resultados. Então não vou fazer a live só para ficar enchendo linguiça, tá? Então, direto ao ponto, situação prática para você entender e sair aplicando nos seus casos, tá bom? Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula aqui, né? Nossa live número, deixa eu olhar aqui, 190, tá? E lembrando, pessoal, eu tô aqui toda terça e quinta, então toda terça e quinta, às 20 horas e 7 minutos, toda terça e quinta às 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília, eu estou ao vivo aqui com um tema novo, falando sobre a prática da advocacia criminal e como você pode aplicar o conhecimento prático que eu passo aqui. Aqui é o caminho e o local se você quer entender a prática da área criminal. Quer aprender conhecimento, quer ter conhecimento prático, nada de ficar só teoria, doutrina, não, é conhecimento direto do campo de batalha. O que fazer, o que não fazer, como fazer, para onde ir, tudo você vai ver aqui no meu canal, tá bom? Vamos encerrar então a aula por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima live, né, que vai ser na quinta-feira, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, eu vou ficar por aqui. Fui!